Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar hoje de política internacional. É importante que a gente entenda como é que são esses movimentos de grandes nações que querem avançar além das suas fronteiras, tá? Não apenas com um avanço comercial, mas sim com um avanço de poder político e influência. Então a gente tem que entender que hoje existem alguns grupos muito fortes que estão trabalhando para esse avanço. A ideia de você avançar sobre territórios e continentes inteiros é uma ideia muito antiga. A gente sabe como é que funcionava o próprio Império Romano. Mas hoje a gente tem três grandes grupos muito poderosos, e a gente eu vou dividir eles aqui para vocês. Bom, primeiramente, queria falar do grupo que alguns chamam de euroasianismo, que é o grupo que você tem as forças da Rússia e as forças da China, comunistas totalitárias, que eles avançam sobre a Europa, sobre a Ásia e sobre outros continentes. Eles estão indo além das suas fronteiras. A gente vê o movimento da Rússia, de Putin, sobre a Ucrânia. Você vê a China sobre Taiwan. Então a gente vê todo esse avanço e a influência que hoje a China tem na África, na própria América Latina, e eles têm um avanço muito grande. Esse grupo é composto por políticos, é composto por militares, por burocratas. Então você tem esse grupo aí, que é um grupo muito rico e muito influente. Você tem também o Califado Islâmico, que é um grupo ligado à sua religião, e eles avançam, tem muito do mundo árabe ligado a eles, e eles avançam muito hoje sobre a Europa. A França é um país que você tem hoje um crescimento muito grande da influência deles. Você tem também na Inglaterra, em diversos países, na Alemanha, e eles estão crescendo muito. É um grupo formado por religiosos, tá? E você tem um outro grupo que, na minha visão, é o grupo mais poderoso, tá? Com maior número de recursos, mas é um grupo que não tem, a princípio, um exército, nem trabalha de acordo com uma religião, que são os globalistas, que são os homens mais ricos do mundo, que eles controlam fundos, eles têm influência muito grande na ONU, na OMS, eles têm influência também na União Europeia, nesses organismos internacionais, no Fórum Econômico Internacional, e eles conseguem investir em empresas em diversos países e também influenciar hoje partidos políticos, lideranças. E esses grupos eles são formados principalmente por banqueiros, tá? Então hoje não é errado você falar que existe uma disputa no mundo de um grupo ligado a militares e políticos, que é o esquema russo-chinês, um grupo de pregadores, que seriam os islâmicos, e um grupo de banqueiros, que seriam esses globalistas. Todos esses grupos têm a serviço deles mais dinheiro do que as nações. Então muitas pessoas perguntam para mim assim, mas e o Foro de São Paulo? Não, o Foro de São Paulo é uma tentativa local, de você estabelecer uma parceria entre partidos de esquerda e organizações não oficiais também, de controlar um continente. Mas o Foro de São Paulo hoje depende das riquezas do Brasil e depende também, eles têm tentado, você vê o Lula tentando fazer essa parceria com a China, com a Rússia, você vê o Lula fazendo essa defesa e afastando um pouquinho o Brasil desse bloco globalista. Nenhum dos três são santos, são bons, todos eles têm uma postura que diverge da liberdade pregada em quem defende os valores judaico-cristãos ou quem é adepto do liberalismo econômico. Então são regimes, todos eles regimes que você tenta implementar as suas ideias, muitas vezes através da criação de uma nova sociedade, tá? Tem alguns livros aqui que falam sobre essa parte do globalismo, esses dois aqui são bons, estou indicando. No próprio livro do professor Lavo, no mínimo, aqui tem um capítulo que fala sobre globalismo. Então você tem essa influência e é importante que a gente possa entender isso. Aparentemente o Lula estava ficando fraco no Brasil. Óbvio que existe um movimento no Brasil que prefere colocar o Geraldo Alckmin como presidente, tá? Então esse movimento inclui o setor financeiro também, a elite da Faria Lima, a elite brasileira.
Mas o Lula foi à China, obviamente, para buscar apoio da China e da Rússia para que esse financiamento possa fortalecer o Foro de São Paulo. E aí você já tem agora uma data de um evento em junho em Brasília do Foro de São Paulo, com a presença de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Alberto Fernandes, que são os líderes da Nicarágua, Venezuela, Argentina, também de Cuba. Então você tem um fortalecimento desse bloco aqui para tentar manter o Lula no poder. E é claro que existe uma disputa silenciosa entre esses apoiadores que querem o Geraldo Alckmin no Brasil e quem tenta manter o Lula. Tudo isso, todos esses sistemas passam por um pensamento que subjuga o povo, tá? Que não entrega a riqueza da nação para o povo, que entrega a riqueza da nação para organismos estrangeiros, pode ser organismos diferentes, uns mais ligados aos fundos americanos e europeus, e outros ligados mais ao Partido Comunista, tanto russo quanto chinês, mas nenhum deles tem um projeto de liberdade, de libertação do povo brasileiro. Valeu, galera, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esse vídeo com mais gente. Um grande abraço.